Terceiro dia da nossa semana de oração. Primeiro dia, entendemos o que é pecado. Afinal, para que serve oração? Essa é a pergunta essencial. Tá, eu vou orar para quê? Já que não é para Deus fazer tudo que eu quero, já que não é tipo uma carta de pedidos para o Papai Noel, como nós aprendemos, para que serve oração? Bom, dei a resposta no começo. E agora nós estamos trilhando o caminho para entender essa resposta. A resposta é: oração é uma ferramenta, uma prática espiritual que Jesus fazia, nos ensinou e nos incentiva a fazermos para viver a nossa vida de pecado, para lutar contra o pecado, para entender os nossos pecados, para assumir os nossos pecados. Então a oração, além de importante, ela é necessária para a sanidade da nossa vida como um todo. Eu não sei se você costuma separar a minha vida espiritual, a minha vida emocional, a minha vida profissional. Eu não sei se você costuma fazer isso. Eu não faço porque eu não consigo me dividir, não. Eu sou eu. Esse negócio que eu sou um corpo que tem uma alma e um espírito, isso não funciona. Eu penso no ser humano como um ser holístico. Não tem como separar, desconectar minha vida emocional da minha vida profissional, da minha vida espiritual. Não é uma coisa só. É óbvio que na hora de compreender, de estudar, nós vamos ramificando isso. Mas na ponta aqui, quando nós estamos falando de um ser humano, é uma coisa só. A partir daqui, Jesus começa a nos ensinar como orar e para que serve. Jesus vai falar sobre isso. Então, a primeira coisa aqui, vamos ver o texto de Mateus capítulo 6, combinado? E quando vocês forem orar, começando aqui no versículo 5, olha só. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que já receberam plena recompensa. Então, olha que interessante isso. Antes de Jesus falar como orar, ele fala como nós não devemos orar. Jesus vai por um processo apofático, né? Que primeiro fala como não fazer. Eu vivo usando essa técnica, porque quando a gente está indo na contramão, a gente precisa falar como não é para depois falar como é. Então Jesus fala assim, gente, o que não é oração, antes de falar o que não é oração. Oração não é discurso religioso. Oração não é, para começar, religiosa. Oração nada tem a ver com religião. Pastor, oração não tem a ver com religião. Jesus orava e Jesus não era de nenhuma religião. Se Jesus fosse de uma religião, ele era judeu. Jesus não fundou religião. E a oração não é um elemento da religião. A oração é um elemento da prática humana. Nada a ver com religião. Então, para começar, Jesus fala: não façam como os hipócritas, não orem em ambientes religiosos, porque oração não é sobre religião. Continuando. Mas quando vocês forem orar, agora aqui no versículo 6, olha só. Quando vocês forem orar, vá para o seu quarto. Jesus não está mandando você ir para a igreja, para o templo, para a sinagoga. Vai para o quarto, porque é no quarto que você ora. Não é religioso. A oração tem a ver com a sua vida. O que você fazia sobre religião, você fazia no templo, na sinagoga. Mas a oração, você vai para o quarto, fecha a porta, ore ao seu pai que está onde? No secreto. O pai não está no templo, o pai não está na igreja, o pai está no secreto. E no secreto, ele te recompensará. Isso aqui é muito bacana, porque você pode perguntar se Jesus está falando. É obrigação sua perguntar qual é essa recompensa. Ué, o pai vai me recompensar? Tá bom, Jesus, e qual é essa recompensa? Porque eu já pedi carro, não ganhei, pedi emprego, não ganhei, pedi que desaparecesse câncer, não desapareceu. Não funcionou. Qual é a recompensa da oração? Bom, é que talvez você ainda esteja com a cabeça religiosa de que oração é pedido. Se a oração fosse pedido, a recompensa do pedido seria receber o recebimento daquilo que você pediu. Agora, a partir do momento que você entende que a oração não é religiosa, a oração é feita no seu quarto e a oração é uma conversa com Deus, qual é a recompensa de uma conversa? Quando você chama alguém para conversar, quando você chama alguém para te ouvir, qual é a recompensa disso? Te ouvir. A recompensa de uma conversa é a conversa. A recompensa que Deus está garantindo que Ele te dá quando você entra no secreto para orar é que Ele vai estar lá com você, te ouvindo. A recompensa da oração são os ouvidos do Deus Pai para nós. Bem parecido com uma terapia, não? Quando você vai para uma terapia, e aqui, por favor, psicólogas e terapeutas que estão aqui,
Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrijam. Mas não é papel do terapeuta falar o que você deve fazer, falar que você está certo ou que você está errado. Não é papel do terapeuta resolver os seus problemas. Você não vai para a terapia falando assim, olha, eu estou com esse problema aí, me dá um milagre, me dá uma solução, me dá dinheiro. Até onde eu sei, a terapia é um processo onde esse profissional, essa profissional, que estudou e estuda muito as faculdades da nossa mente, as faculdades do ser humano como um todo, ele vai te ajudar a se compreender. Ele vai te ajudar a talvez enxergar coisas que você não esteja enxergando. Ele não vai trilhar um caminho para você andar. Ele vai te dar mais clareza sobre as possibilidades, coisas que você talvez não esteja vendo, que você não esteja entendendo, e que talvez você não tenha cognição para compreender, coisa que agora ele tem, porque estudou para isso. Então, a função de um terapeuta é te ouvir e te ajudar a se compreender, e a partir dessa compreensão que você mesmo tem, você vai trilhar o seu caminho e resolver os seus BOs. E se eu falei alguma coisa, por favor, me corrija. Se a oração no secreto com Deus é nesse espaço terapêutico, é nesse mesmo formato que Deus vai estar lá com você. Deus vai estar lá te ouvindo, e é lógico, como eu disse ontem, né? Quando nós estamos falando de oração e fé, nem tudo é racional. Porque com o terapeuta você está vendo a pessoa na sua frente. Ela está com um caderninho, ela fala, fale-me mais sobre isso. E como você se sente a partir disso. E aí no final ela vai te ajudar, ela vai falar de fato com você. Quando nós estamos falando de Deus, obviamente, agora tem a parte da fé, a parte da mística. Porque na prática mesmo, você está sozinho. Na prática, você está sozinho, não tem ninguém. Mas a sua fé, a partir da fé, e o que é a fé? É aquela convicção daquilo que você não está vendo. É a convicção daquilo que a racionalidade não te mostra, mas que você tem uma convicção. O que, em algumas versões lá no texto de Hebreus, é traduzido como certeza, né? Eu não gosto muito de certeza, porque certeza na fé não faz sentido. A fé não tem certeza, né? Agora, uma convicção ela pode ter, que é uma fé meio que particular, né? É a convicção que Deus está ali com você. O próprio Criador de tudo. Aquele que te entende e te compreende de cima a baixo. Ele está com você. E a partir do Espírito Santo que atua na sua consciência, você pode sair daquele lugar de oração, daquele ambiente de oração evoluído, um pouquinho mais evoluído. Seja com uma clareza sobre um pensamento que você não tinha, seja... Eu vou falar muito disso amanhã, quando nós vamos falar sobre a oração pelo outro. E tá, já que não é pedir para Deus fazer, por que eu vou orar pelo outro? Porque quando você ora pelo outro, com o outro você se conecta. E você vai se envolver com a causa do outro de uma forma que você não tinha se envolvido. Então, a oração no espaço terapêutico é justamente você entrar em contato com você mesmo. Quando vocês forem orar, vá para o seu quarto e feche a porta que está no secreto. Está uma coisa vazia no ar. E vá para o seu quarto, feche a porta e ore no secreto. Agora, olha que incrível, olha na bolota do meu olho. A palavrinha que Jesus utiliza ali, que nós estamos conhecendo como quarto, na verdade, não é o quarto de dormir, não é o quarto do casal, não é o quarto da cama, não é essa palavra. Seria outra palavra se fosse esse lugar. A palavra que Jesus utiliza aqui nesse texto ali, ó, a palavrinha ali, ó, quarto, tameion, sabe, significaria meio que a despensa. Mas não a nossa despensa, né, que você guarda comida ou roupa, não sei o que você guarda na sua despensa. Mas esse tameion para uma casa daquela época, daquela cultura, seria aquele lugar que você tem para guardar tudo, as tranqueiras, né? Por exemplo, as cidadezinhas, os vilarejos, eles eram feitos e agrupados a partir dos profissionais. Então, Nazaré era um vilarejo de agricultores. Então, o tameion de cada casa era um lugar onde era guardado lá a enxada, as ferramentas daqueles agricultores e coisas da casa que não é utilizado no dia a dia. Talvez você tenha um quartinho da bagunça aí na sua casa. Aqui no meu apartamento eu não tenho um quartinho da bagunça, porque só tem 2 quartos e já são bem utilizados. Mas tem a cama da Ana Júlia. A Ana Júlia, que só passa mais finais de semanas aqui em casa, então a cama dela, em cima da cama dela, de segunda a sexta, é um tameion, amigo. É um tameion.
É um tameiaço, mano. Não um tameião, não. É um tameiaço. É um puta de um tameião. É um... Ó, a gente vai botando tudo lá. Aí quando ela chega um dia antes, a gente resolve. Você tem esses lugares onde tudo vai, tudo bagunça, tudo... E Jesus pega propositalmente esse termo para falar do ambiente onde você precisa orar, entrar para orar. Um lugar fechado, um lugar de bagunça, um lugar onde está tudo bagunçado, tudo que você usa, tudo que você não usa, tudo que você acumulou ao longo de anos, coisas que você ainda acha que você precisa usar, mas não usa mais, é lá, no Tameion, no lugar de bagunça, no lugar de caos, que Jesus chama o seu discípulo para orar. Não como os hipócritas no lugar religioso, não falando, pedindo e repetindo. Se a gente continua a leitura aqui, ó, fala, não repita, não fica pedindo, não é assim que ora, porque a oração é um processo terapêutico feito num lugar de caos e bagunça, só você e Deus. Neurocientista de Stanford utiliza a oração como terapia. Andrew Huberman, professor da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, ele é professor da Escola de Medicina de Stanford, tá? Não é qualquer Zé Mané, viu, gente? É adepto da oração, ele ainda não tem um artigo científico sobre isso, tá? Ele é adepto da oração como terapia, ele também é o autor de um dos podcasts mais populares internacionalmente, não conheço. As informações foram publicadas na terça-feira pela Folha, uma das maiores bostas jornalísticas do nosso Brasil. Bom, enfim, o Huberman não frequenta um local específico, mas adota a crença em algo superior como uma importante referência para a sua rotina. Olha que legal. Tornou-se exemplo atual de como as vivências religiosas têm sido incluídas no meio científico. Suas declarações foram dadas para os cientistas Lex Fridman no YouTube. Olha que legal, vou procurar depois essa matéria aqui, vamos ver se tem legendário. Enfim, isso que eu estou dizendo não é nada novo, não é nada inédito, e pessoas já estão entendendo e fazendo essa aproximação. Pessoas muito mais inteligentes e capacitadas que eu, né? Um neurocientista de Stanford, por exemplo, está fazendo já essa aproximação de uma prática que até então nós chamamos de uma prática espiritual, e aí você está entendendo que não tem nada de espiritual nessa prática, é uma prática humana, né? E já está conectando a oração com a terapia, com a meditação, e como isso faz bem para o nosso foco, como isso faz bem para a nossa paz de mente, como isso faz bem para a organização dos nossos pensamentos. Então, a oração não é só uma invenção religiosa de Jesus que transforma você num pedinte a Deus, e sim mais uma ferramenta que vai te ajudar a viver essa vida louca aí que ele viveu. E ele falou, mano, é tão louco viver isso aqui que vocês precisam orar. Orações no sentido de conversar, mas pedir orientação também é errado? Não, meu irmão, eu acho que orientação é quase que a base do que a gente está precisando na oração. A questão é que essa orientação ela não vai vir de forma sistemática, ela não vai vir através de um papel. Essa orientação você mesmo vai ter que encontrar a partir da sua consciência e até da sua subconsciência. E é ali que a nossa fé diz que Deus está agindo. Pastor, no caso, então, não devemos pedir ajuda a Deus em nossas orações, só que nos escute? Então, Dani, não é que nós não devemos pedir. Quando você está conversando com o seu pai e a oração é uma conversa, rapaz, você pede o que você quiser, você pede, você grita, você xinga. Dentro de uma conversa rola de tudo. A questão é a nossa expectativa. Sabe quando você pede algo para alguém, mas você tem certeza que aquela pessoa não vai poder te dar exatamente aquilo, mas você pede. Então, o processo de pedir é natural dessa conversa e ele não deve ser interrompido. Agora, essa ideia de que Deus tem que dar de forma milagrosa, que isso não aparece em nenhum momento nessa relação, a partir dos ensinamentos de Jesus. Esses dias eu fui no parque e aí eu senti a necessidade, eu quis botar o pé no chão, o pé na grama, né? E aí, às vezes, eu fiquei pensando, rapaz, a gente passa dias e semanas, quem sabe, dependendo da sua situação, meses, e dependendo anos, sem encostar na natureza. O que você encosta é piso, asfalto, a borracha do seu tênis. A gente está sempre encostando em algo que a gente mesmo criou. Já parou para fazer essa simples observação? Você fica o dia inteiro dentro de um escritório, até o ar que você respira é artificial. Você está encostado em piso frio, às vezes com uma luz branca, respirando aquele ar artificial. Meu Deus! Isso a gente vai ver um pouquinho amanhã também, quando Jesus fala assim, ei,
Olha para os lírios do campo, olha para as aves do céu. Tem coisa, e é legal que eu falei os lírios do campo olhando para cima e as aves do céu olhando para baixo. É que você não sabe que posição que eu estou aqui, né? Olhe para os lírios do campo e as aves do céu. Sai um pouco desse mundo artificial. Lembra da sua conexão. Amanhã não, isso a gente vai falar na sexta-feira, que é na conexão com a criação. Para mim, orar é estar aqui no presente, nem ansiosa com o futuro, nem arrependida do passado. Ao mesmo tempo que é libertador, é aterrorizante ter todos esses fundamentos religiosos sendo derrubados. Eu acho que encerramos bem hoje, acho que ficou bastante claro, né? E olha que legal, né? Você já tem bastante noção agora do caminho que a gente vai trilhar amanhã e sexta. Com essa mesma perspectiva que fizemos na relação eu comigo mesmo, eu vou fazer amanhã eu com o outro e eu com a sociedade. E na sexta, eu com a criação. E tudo está relacionado eu comigo mesmo. Então não perca amanhã, não perca na sexta.